Graça e paz a todos. Vamos meditar em mais uma porção da Palavra de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 4. Como conseguir a vitória diante das lutas? Com Josafá, leiamos. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e que já estão em Mazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, pôs-se buscar ao Senhor, e apregoou ali jejum em todo Judá. Toda a congregação juntou-se para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém? Oremos. Deus eterno, Deus amado, tua palavra está aberta, dá-nos o entendimento da tua palavra, fortalece aqueles que vão ouvi-la, e eu seja instrumento nas tuas mãos para falar ao teu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. O texto, meu irmão, nós não lemos todo ele, mas são 30 versículos que vão falar da vitória de Josafá sobre o exército inimigo. Mas para que ele conseguisse essa vitória, Deus deu a ele uma estratégia diferente. Nós vamos ver sobre isso, como ele conseguiu vencer a vitória. O rei Josafá de Judá, meu querido, administrou uma grave crise nacional como líder. E ele teve que conduzir o seu povo em oração para conseguir a vitória, para conseguir, vencer ali a crise que estava instalando sobre o seu povo. O exército inimigo estava vindo contra ele, e no verso de número 12, nós aprendemos aqui que ele diz que em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, admitiu Josafá. E não sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Amém? Os nossos olhos estão postos em ti. Isso acontece quando você busca ele em oração. Ele tinha uma grande responsabilidade: liderar aquele povo, proteger o povo, administrar os recursos do povo. E aí teve esse grande desafio, uma crise. O exército inimigo, como lemos aqui, grande multidão vem contra nós, disseram a ele. 3 cidades vizinhas estavam querendo pelejar contra o rei Josafá, contra o seu exército. E ali ele enfrentou uma crise. E diante da crise, meu querido, a gente tem 3 opções. Preste atenção, diante da crise nós temos 3 opções: desistir, retroceder ou posicionar-se. Como nós agimos diante de uma crise? Você desiste? Perde o ânimo? Não vou mais lutar, não vou mais tentar, não vou mais fazer nada, entrega. Você retrocede, ou seja, desloca-se para trás, vou recuar, eu não consigo mesmo, eu não sou capaz. Ou você posiciona-se, coloca-se na posição de combate, na posição de ataque. Quais os passos, então, meu querido, que Josafá empreendeu? Ele era um líder humano, sim, mas ele fez o que era correto. Os passos apropriados que ele empreendeu. Diante do medo, como nós lemos aqui no verso de número 3, no 4, ele teve medo. Mas diante do medo, ele pôs-se buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Ele pôs-se a buscar a Deus através da oração, através do jejum, e conclamou toda a nação também a buscar. Ele lutou contra o medo. Ele estava aterrorizado, mas não deixou que o medo paralisasse. Permaneceu suficientemente calmo para poder pensar. E diante do medo, meu querido, tente manter a calma para você pensar como agir, como tomar as decisões, como pedir a Deus orientação. Não se apavore diante do medo. Foi o que ele fez. E aí ele pôs-se a buscar ao Senhor. A partir do verso de número 6, nós vamos ver isso. Ele
põe-se a buscar a Deus. Veio gente de todo Judá para buscar ao Senhor, de outros lugares. Ele uniu o povo para buscar a Deus em oração. Antes de fazer qualquer outra coisa, ele buscou, orar, pedindo sabedoria a Deus. E antes de qualquer decisão, meu querido, diante de uma crise, ore pedindo sabedoria a Deus. Ore. Quando nós devemos orar? Quando o inimigo está nos atacando. O inimigo, seja ele fisicamente, seja espiritualmente, o diabo lançando seus dardos inflamados, suas setas, está nos atacando. Ore, dobre o seu joelho, clame a Deus, jejue, gaste tempo jejuando, meu querido. Você vencerá o medo. E quando nós devemos orar? Quando não sabemos o que fazer. Tanto é que no verso 12, como já citamos, ele fala que em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então ele cerca-se de força, diz o verso 3 e o verso 4. Cerca-se de força, ele não age sozinho, congrega o povo, conta para o povo qual era o problema e vamos juntos buscar a Deus. Olha o que diz o verso de número 6. Na tua mão não está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Disse Josafá no verso 6. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. A força e o poder está nas mãos de Deus. Basta você clamar a Ele, que Ele entra com providência, no momento certo e na hora certa. No verso de número 9 também, ele chega a dizer: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Está passando por um momento de angústia? Clame a Deus e Ele vai te ouvir. E Deus ouviu o clamor de Josafá. Ele cercou-se de força e ele entendeu qual era a visão de Deus a partir do verso 14 em diante. Não temais nem vos assusteis por causa desta multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. E aí Deus começou a dar a estratégia para ele diante da luta. Você não vai precisar lutar, Josafá. Basta que os levitas, toquem a trombeta no momento certo e na hora certa, e eu vou agir. Esta foi a ordem de Deus. Ele ouviu a voz de Deus até saber o que ia fazer. Ele ouviu a voz de Deus. Será que nós, ao buscar ao Senhor, temos conseguido ouvir a voz de Deus? Que vai acalmar o nosso coração, que vai nos dar a direção, que vai nos dar a orientação? Precisamos, e como eu vou ouvir? Se eu tenho intimidade com Ele, se eu busco a Ele com frequência, se eu oro com frequência, se eu leio sempre a Bíblia, e sempre que tem culto na igreja, eu estou ali participando, congregando, fortalecendo a minha fé, fortalecendo a minha comunhão, eu vou saber discernir e ouvir a voz de Deus para saber o que fazer. Eu vou buscar conselhos na palavra de Deus, eu vou buscar conselho junto com o pastor da minha igreja, da sua igreja, junto com o pastor, junto com a missionária, com aquele irmão mais experiente. Eu vou buscar conselho em quem realmente pode me ajudar. E quem podia ajudar ele nesse momento diante do medo? Deus. Ele buscou conselho em Deus. Conclamou todo o povo a buscar a Deus. E aí ele compra essa ideia. E aí inclina sua cabeça e começa a dar os passos que ele deveria dar. No verso 18 e no verso 19. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram e adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas, os coeritas, para louvarem ao Deus de Israel em alta voz. A ordem foi essa, que o povo louvasse ao Deus de Israel em alta voz, e começaram o exército na frente, os cantores cantando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra de Deus mostra aqui no verso 21, tendo eles começado a cantar e a louvar, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e Moabe no monte Seir, e eles foram desbaratados. Os levitas começaram a cantar, o exército ficou na linha de frente,
confundiu, né, a mente do exército inimigo. Eles começaram a se autodestruir, ao ponto de, quando Josafá chega no alto da montanha, olha ali, vários corpos exterminados, todos morreram. Uns ajudaram-se a destruir os outros. Por quê? Ele buscou a direção de Deus. E aí ele reúne o povo do verso 23 em diante, instrui o que cada um deve fazer diante da orientação, e com isso ele obtém a vitória. Quer ser vitorioso diante das lutas materiais, diante das lutas contra o inimigo, diante do medo, diante da ansiedade? Quer ser vitorioso? Quer ser vitorioso diante das crises? Não desistir, né? Não retroceder, mas posicionar-se, esperando, né, a voz de Deus falar ao seu coração: toma essa decisão, faça isso, faça aquilo. Faça como Josafá. Busque a Deus em oração. Busque na palavra de Deus a orientação. E Deus vai te orientar, meu querido, em qual decisão você deve tomar. E Deus vai te orientar. E aí todos eles foram desbaratados. Ajuntaram-se, ajudaram-se uns aos outros a destruir. E pela manhã, Josafá chega lá e saqueia tudo que tinha no meio dos corpos, né? Os animais, né? Tudo que ele poderia saquear. Levou 3 dias para saquear. E voltaram com alegria, com vitória sobre os seus inimigos. O rei Josafá, meu querido, que começou a reinar com 25 anos, e durante 25 anos ele reinou. Um jovem com 25 anos pediu sabedoria a Deus para tomar aquela decisão diante do medo do exército inimigo vindo contra ele. Na verdade, 3 exércitos inimigos vindo até Josafá. Com 25 anos de idade, ele pede a direção de Deus. Então não há idade para orar, para buscar a direção de Deus. Você que está me ouvindo tem 8 anos, tem 11 anos, tem 15. Busca a Deus, tenha a sua experiência de oração com Deus, meu querido. Você pode ter a sua experiência com Deus em oração, sim, de buscar e ouvir Deus falando contigo. Muitas vezes você pode pensar: mas Deus fala com fulano, com Beltrano, e não fala comigo. Você tem buscado a Ele para Ele falar contigo? E Ele fala através da sua palavra, quando você lê, quando você está com o seu ouvido atento, com o seu coração aberto para receber de Deus, Ele vai falar contigo. Vai falar contigo, meu amado. Então, busque a Ele em oração. Faça como Josafá. Ore pedindo sabedoria a Deus. Lute contra o medo. Lute contra o medo, mantendo-se calmo para tomar a decisão certa. Mantenha-se calmo. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a tomar essas atitudes de Josafá, e principalmente a atitude de buscar a Deus em oração e não agir sozinho. Conclamar a família para buscar a Deus junto, conclamar a igreja que você congrega para juntos estar te ajudando em oração diante da luta que você enfrenta, diante do problema que você está enfrentando. Não enfrente o problema sozinho. Junte-se ao corpo de Cristo onde você congrega, a sua igreja, e ore junto, clame a Deus junto, um orando pelo outro. É tão gostoso numa reunião de oração. A gente faz os pedidos, um intercede pelo outro, e na outra semana a gente se reúne, já irmãos agradecendo pelas bênçãos recebidas. É tão gostoso esse momento de oração. Valorize o momento de oração da sua igreja, meu amado. Valorize o momento de oração da sua igreja. É bênção, benefício, crescimento para a sua vida espiritual. Quando vier a crise, quando vier o medo, você está fortalecido para vencer cada um deles. Não deixar se abater. Que o inimigo quer que você se abata diante do medo, diante das circunstâncias da crise. Ele quer que você desanime. Ele quer que você desanime, que você ache que não tem solução, que não, para que você está buscando a Deus, você está orando e a vitória não chega. Clame a Deus. É o que eu peço, né? E é que a palavra de Deus nos orienta neste momento. E que Ele nos ajude e te ajude em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você então. Deus eterno, Deus amado, diante desta lição, deste aprendizado do rei Josafá, que possamos olhar para a vida dele, um homem como nós,
falho, pecador, um homem que sentiu medo, mas que diante do medo buscou o Senhor, conclamou a igreja para buscar a Deus, conclamou a nação para jejuar, que possamos também, diante do medo, jejuar, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor em oração, pedir a sabedoria ao Senhor para tomar as decisões certas, as orientações certas e não agir por impulso para fazer algo de errado. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um que está ouvindo esta palavra, dando a direção, dando a orientação, que possamos dispor no nosso coração, como diz algum texto da tua palavra, dispor no coração de buscar ao Senhor. E vamos encontrar quando nós buscamos. Oramos, abençoando cada um, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Jesus Cristo te abençoe grandemente. Amém.